Já ocorreram 6 grandes eras glaciais nos últimos 1 bilhão de anos. A última aconteceu há 60 milhões de anos atrás, uma era chamada Cenozoica. Nessa fase da Terra não houve calor suficiente durante o verão para derreter a camada de gelo que naturalmente se formava nas grandes altitudes durante o inverno. Diante desse fenômeno, as geleiras aos poucos soltaram-se das montanhas, o que levou uma enorme área da região norte da Europa a ficar coberta por uma imensa e espessa camada de gelo. Os únicos seres que conseguiram sobreviver a esse período foram os animais com maior quantidade de pelos, como por exemplo os rinocerontes lanosos, os primitivos antílopes e os mamutes. A ciência ainda não descobriu o que exatamente faz o planeta entrar em uma era glacial, mas há algumas teorias que tentam explicar a alternância entre as fases mais frias e mais quentes. A mais aceita baseia-se nas várias mudanças que ocorrem na órbita terrestre, pois o eixo de rotação da Terra sofre interferências constantes muito devido à força de gravidade dos planetas. E essas mudanças na rotação fazem com que a quantidade de energia que chega do Sol cause o esfriamento. Mas se a Terra já passou por todas essas eras glaciais, será que nós estamos caminhando para uma nova era glacial? Viveremos em breve uma nova era do gelo? Eu sou o Guilherme Marques e esse é o Fatos Responde. Sim, nós realmente estamos bem mais próximos de uma era glacial do que você pode imaginar. Se só de pensar nisso já te baixa um frio na espinha, separa então aquele casaco de frio e presta bastante atenção. Os cientistas estudam o Sol constantemente, afinal, muito da vida na Terra depende dessa grande estrela de fogo. Mas as últimas pesquisas não trouxeram boas notícias para nós. Esses cientistas sugerem que estamos perto de uma nova era glacial, porque o Sol pode entrar em um período de atividade reduzida significativa, o que provocará uma mini era do gelo em 2030. Sim, tá muito mais perto do que você imagina, viu? A atividade solar está mostrando atualmente uma tendência de resfriamento de longo prazo. 2009 mesmo já teve a irradiação solar mais baixa em mais de um século. A previsão alarmante foi anunciada no Encontro Nacional de Astronomia, no país de Gales, e os resultados vieram de um modelo de computador que mapeia manchas solares de extrema confiabilidade, tendo uma precisão de 97%. Ou seja, as previsões alarmantes para o futuro do planeta têm o porquê de deixarem a comunidade científica e nós bastante assustados. O processo para essa descoberta aconteceu porque esses cientistas mapearam o movimento do fluido solar e com isso perceberam que por volta do ano de 2022 um par de ondas estará em movimento para os hemisférios norte e sul do Sol, ficando lentamente fora de sincronia e reduzindo a atividade solar e por consequência o envio de raios solares para o planeta Terra. Essas manchas solares são regiões relativamente mais frias do Sol. Ou seja, leva a sério quando eu falo relativamente fria, viu? Porque essas manchas ainda estão na faixa de 4.200 graus Celsius. Porque estamos falando do Sol, né? Essa potente bola de fogo. Agradeçam, pois assim nós teremos uma mini era glacial e não uma era do gelo por completo e bem caprichada, com as temperaturas caindo a perder de vista. Essas manchas são causadas por uma concentração do campo magnético intenso do Sol. Isso inibe e redireciona o fluxo de matéria quente para aquela região e a torna mais escura e também mais fria. As manchas solares duram entre 1 a 100 dias, durante os quais elas giram em torno do Sol. As manchas solares atravessam ciclos de intensidade e de dispersão com base no movimento dos ciclos de fluido. E quando essas ondas não estão em harmonia em seus movimentos, temos períodos de atividades pequenas, o que é esperado para 2030. O Sol terá cerca de 60% de sua atividade reduzida, e isso irá se estender até 2040. Mas essa não é a primeira vez que ocorre essa mini era do gelo. Um evento semelhante ocorreu no nosso planeta só que em 1645. Nessa época alguns fatos curiosos ocorreram, como o congelamento do conhecido rio Tâmisa na Inglaterra. E outra situação parecida também ocorreu no século XVIII, quando foi possível ir de Manhattan a Staten Island, caminhando sobre a zona fluvial congelada de Nova York. Nós brasileiros podemos respirar um pouco mais aliviados. É que o hemisfério norte será o mais atingido e somente uma pequena parte do Brasil que faz parte desse hemisfério. Pelo menos esses países já estão mais acostumados com o frio do que nós, pois já são lugares que apresentam baixas temperaturas durante o período de inverno, comparadas ao restante do planeta. E aí, gostou do vídeo? Um grande abraço pra você então e até o próximo Fatos Responde. Tchau!